E o Senhor colocou essa palavra no meu coração a partir do versículo de número 46 ao versículo de número 52, para nossa reflexão nesta noite. Estarei lendo, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Muito obrigado. Podemos assentar. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse personagem tão conhecido nosso, esse texto. E o tema da mensagem é a fé de Bartimeu. Então, esse é o meu propósito nesta noite, falar um pouquinho da fé desse personagem tão conhecido. Se você observar aí no capítulo de número 10 que nós lemos, nós temos o início desse relato nos evangelhos sinóticos, irmãos. Mateus, por exemplo, ele cita a cura de 2 cegos, a mesma história, vista de uma outra visão, de uma outra ótica. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 29 ao 34, lá você vai ver que o Mateus, o propósito dele então é destacar 2 cegos. Lá ele não faz questão de falar o nome do cego. Quando Jesus, em Mateus, o Mateus fala que ele está saindo de Jericó. Quando você lê o Evangelho de Lucas e Marcos, eles apenas citam um cego e eles dizem que Jesus estava entrando em Jericó. Então isso a gente às vezes vê que algumas pessoas usam isso como se a Bíblia ela tivesse se contradizendo. Porém, quando nós estudamos, nós aprendemos que a Bíblia ela tem aparentes contradições, que existem soluções em textos que são considerados de difícil interpretação. E essas respostas, elas encontram-se dentro, às vezes, do mesmo livro, ou pode ser que você encontre em outros livros. E quando nós, então, estudamos, alguns acreditam aqui que verdadeiramente eram 2 cegos. O Bartimeu era o mais enérgico. Alguns acreditam que possivelmente o Marcos, que eu li o texto, ele estava presente. Então, o Bartimeu ele recebe esse destaque, porque aonde ele estava, ali havia então não um apenas, mas era um lugar permitido em que os cegos poderiam ficar. O cego não poderia ficar em qualquer lugar, dentro propriamente da religião judaica. Ele não poderia entrar num lugar de adoração devido à sua deficiência. Então, quando você olha essa dificuldade com relação a Jericó, a maior parte, existem outras teses, mas a maior parte dos comentaristas bíblicos, eles trazem a relação de 2 Jericó. A Jericó que caiu e que se tornou um anátema diante de uma palavra de Deus, e uma Jericó que é onde o Herodes ele acaba reconstruindo ou construindo uma cidade onde ele tinha um palácio de inverno. Diz que esse lugar ele era lindo. Então essas Jericó, uma era próxima à outra. Então por isso que dá aquele sentido de saindo de Jericó e entrando em Jericó, porque
havia então duas Jericó. E aí, o que é interessante aqui a gente falar é que nesse texto que nós lemos, o Bartimeu ele é identificado aqui por um personagem talvez conhecido. O nome que ele é chamado, na verdade não é um nome, né? Aqui nós temos trazendo à memória o seu pai, porque a palavra bar aí, ela é um prefixo dentro do texto que vem antes do nome. Então é de origem aramaica esse prefixo, para recordar a origem de quem ele é filho. Então a gente tem Bar-Jonas, Bartolomeu, Bar Jesus, Barnabé, todos esses Bar é filho de. E aí, quando então nós estudamos Bartimeu, então na verdade a identidade a qual ele é conhecido não é a sua, é a identidade possivelmente do teu pai, Timeu. Então você vai estudar um pouco quem é Timeu. E aí eu fui pesquisar um pouquinho quem foi Timeu. A Bíblia, ela não fala quem é esse personagem, né? Porém, em muitos blogs de estudo cristão, eles falam e atribuem essa fala a o Flávio Josefo, um historiador muito relevante e judeu. E segundo esses blogs, Flávio Josefo, falando, segundo eles, diz que ele foi um soldado no exército de Israel, que se aposentou, estava em Jerusalém, se torna um próspero comerciante na cidade, recebe uma aposentadoria do governo, só que quando Jerusalém é dominada pelos romanos, então ele perde a sua aposentadoria e todos os seus bens são confiscados. Dizem que ele então se torna um revolucionário contra o governo romano. Diante disso, uma das formas de Roma lidar com o rebelde era crucificando. Essa forma é terrível, né? Essa maneira de matar. Mas a pessoa era crucificada. E o filho, se tivesse um filho, um homem, logo sofreria consequência. Isso é bem interessante quando você olha no Antigo Testamento, faz muito sentido. Por exemplo, se você vê quando Saulo morreu, o que a Ama fez? Ela pegou o filho de Jonatas, que os outros chamam de Mefibosete, mas não é o nome dele, né? O nome dele não é Mefibosete, mas por causa da situação, esse nome pegou e todo mundo chama ele de Mefibosete. E a Ama faz o quê? Ela corre com a criança, porque quando um rei, então, ele era dominado, os filhos eram mortos, toda a dinastia, porque o filho poderia crescer e de alguma maneira se levantar contra o rei que estava no trono. Então era literalmente dessa maneira que eles agiam. Nesse caso, esses que comentam, falando a respeito de Bartimeu, dizem que o pai foi morto crucificado e o Bartimeu teve os seus olhos furados, ou o globo ocular arrancado. Eu tenho material do Flávio Josefo e eu me deitei, irmãos, em cima de muitos capítulos, estudei, confesso para os irmãos, mas eu não achei essa informação, não encontrei nada relacionado a isso. Então eu não posso aqui falar para os irmãos que isso seja um fato, né? Pelo menos pode ser que seja outro material de Flávio Josefo que eu não possuo. Nos materiais aonde no tempo onde está inserido, né? Aqui quando Roma conquista tal, o Flávio Josefo comenta tudo isso, não encontrei nada, eu particularmente. Porém, se você tiver uma Bíblia revista e atualizada, eu não sei qual que é a sua Bíblia,
ela é muito interessante, porque já está falando, ela é atualizada. Só que ela é atualizada ainda buscando os textos originais. Ela é diferente de uma versão da linguagem de hoje, que ela é contemporânea. A linguagem de hoje, ela atribui, né, o nosso contexto, para que possamos ter uma interpretação ou uma compreensão do texto mais fácil. Só que se você tiver uma revista e atualizada, no caso a minha que eu fiz uso aqui, ela é revista e corrigida. No versículo de número 51, vai descrever que Jesus, quando ele chega perto de Jesus, no versículo de número 51, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí você vai ter a resposta no versículo de número 51. Eu não sei qual é a sua, mas observe como está aí. Se a sua estiver assim, ó, mestre, que eu possa ver de novo. Olha só, não sei se você tem essa versão. A revista e atualizada, a sua é? Da Thaís é? Revista e atualizada. Presta atenção, diz então que ele queria ver de novo. Há uma outra versão da NVI, que se você pegar o versículo 52 desse capítulo, vai dizer assim, ó: disse Jesus, a tua fé te curou. Aí diz assim, ó: e imediatamente ele recuperou a visão. Então a NVI, ela descreve alguém que recuperou. A revista atualizada descreve alguém que queria voltar a ver. E aí você entende que só recupera quem um dia já teve, sim ou não? Para você pensar, quero voltar a ver. Então, dentro dessa Bíblia, para nós, fica claro que ele possivelmente enxergava. Não sei se verdadeiramente isso aconteceu. Se aconteceu, imagine que ele teve os seus olhos furados, arrancado, por causa, não é difícil de acreditar nisso, principalmente quem conhece, irmãos, como que Roma lidava com aqueles que eram rebeldes. Era brutal a maneira que eles tratavam, tanto que Herodes matou a mãe, né? Matou o irmão. Ele não tinha misericórdia mesmo. Para eles o que importava era o poder. Então, para mim, não é difícil eu acreditar que ele possa ter acontecido isso, mas certo é que, para mim, ele não nasceu. Por exemplo, se você ler João capítulo 9, a Bíblia descreve que o cego do capítulo de número 9, ele era um cego de nascença. Ele nasceu. Então, no Evangelho, o único cego que nasceu com essa deficiência foi esse no capítulo 9. Os outros cegos, se você pegar, eles perderam a vista. E quando se perdia a vista, era um grande problema. Por quê? Porque ele não podia trabalhar. E aí, como que ele iria viver então? Se tornava o quê? Um pedinte. Se tornava um mendigo. Tentando aqui imaginar que o que aconteceu com o filho de Timeu fosse verdade, isso que os blogs dizem, que o Flávio Josefo diz. Imagina que se isso fosse verdade, você filho de uma pessoa que tem uma vida bastarda, então você tem expectativa, porque se ele foi um grande comerciante, com toda certeza ele teria uma herança do pai. Mas de repente, por causa de um desentendimento aí entre o governo e a situação, ele acaba perdendo isso. E se isso aconteceu, observe a mudança que há na vida desse homem. Então agora a gente vai encontrar ele cego. Então alguns acreditam que o texto faz menção de Bartimeu com nome, porque ele era um personagem conhecido de pessoas que estavam ali. Então por isso que o Marcos e o Lucas, eles escrevem e eles fazem questão de determinar
o nome, ou de dar pelo menos a origem de quem ele é. Então, nós lemos um texto aqui, que nós vamos ver que começa um texto falando de um cego. Só que o texto começa com cego e termina com um homem como? Enxergando. Olha que interessante. O texto começa, a história começa com um homem cego, mas a história termina com um homem enxergando. Era mais ou menos assim, para você entender. Imagina que nesta noite você veio aqui nesse culto, e você começou esse culto com um problema. Você veio aqui nesta noite com uma deficiência, uma enfermidade, com uma situação complicada. Você começou o culto desse jeito, mas nessa noite pode ser que você termine de outra forma. Mas para que isso aconteça, observe que Jesus vai descrever o que aconteceu para que a história que começou com um homem cego termine com um homem agora andando e seguindo a Jesus, enxergando. O versículo de número 52, se você observar aí, ele já deixa claro o que foi o pivô da história. Jesus disse para ele o quê? A tua fé te salvou. Aleluia. Observe. Então, o segredo que fez Bartimeu ter uma mudança no cenário da sua vida foi a sua fé. Quem está me entendendo? Então eu gostaria de falar um pouquinho dessa fé desse personagem. Por quê? Porque eu estive meditando e pensando na fé de Bartimeu, relacionando a fé dele com a fé de outros. E se você observar, a primeira lição que eu gostaria de tirar relacionado à fé de Bartimeu é que a fé de Bartimeu, ela vem por ouvir. Olha só, a fé de Bartimeu veio por ouvir. Olha o versículo que nós vamos meditar um pouquinho, versículo de número 47 do capítulo de número 10. Preste atenção. Mas antes, tente ilustrar o texto aqui. Imagine que Bartimeu, ele está sentado à beira do caminho, aonde era permitido, era um lugar estratégico, onde havia muitos viajantes, pessoas que vinham para as festas em que os judeus tinham por costume. Então era um lugar estratégico onde se passava. A cultura do judeu era relacionada a um respeito muito grande ao pedinte. Então ele está em um lugar estratégico para que ele pudesse receber uma esmola. E de repente, irmão, em um dia foi atípico. Por mais que em algumas ocasiões ele observava que havia um grupo maior de pessoas ali, naquele dia foi diferente. E é interessante porque o Lucas, ele já descreve isso. Lucas capítulo de número 18, no versículo de número 35, o evangelho também que é paralelo, sinótico a esse aqui, que está em sintonia com esse. No versículo de número 35 diz assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego junto ao caminho mendigando. Aí o versículo diz assim, ouvindo passar a multidão. Ouvindo passar quem? A multidão. Qual é a primeira coisa que ele ouve passar? A multidão. Olha isso. Então ele ouviu a multidão passando. Quando ele ouve a multidão, nasce uma pergunta. E a pergunta é mais ou menos eu ilustrando aqui o texto. O que está acontecendo? O que é esse barulho? Desse monte de gente passando aqui? Imagina isso aqui. Aleluia. Ele pergunta. Ele está numa comunidade onde cegos estão e algumas pessoas estão ali. E alguém comunica a ele, irmão. Olha só. Ouvindo passar a multidão, perguntou: o que é isso? O que está acontecendo?
acontecendo? Um monte de gente. Aí, observe que no versículo 47 do capítulo de número 10, ele descobre aqui que estava passando uma multidão, e o motivo dessa multidão estar ali era devido à presença de Jesus. Aí que fica interessante. Por quê? Porque quando o versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele pergunta: nossa, que grupo de gente é esse que está passando aí? Aí alguém diz para ele assim: essa multidão está aqui porque estão acompanhando Jesus de Nazaré. Quando ele ouve que Jesus de Nazaré está ali, aí a Bíblia diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. A palavra ouvindo dentro desse texto, dentro do dicionário, é a palavra grega, olha só, akouo, akouo. Olha só, akouo. E o que significa? Primeiro, capacidade de ouvir. Então, ouvir, em algum contexto, ela serve como capacidade de ouvir. Porém, preste atenção. Mas nós vamos ver aqui que num segundo sentido, significa prestar atenção enquanto o outro fala. Mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Então, ouvindo em algum contexto também pode ser a pessoa que está falando está sendo ouvida, e as pessoas estão prestando atenção naquilo que ele está falando. Mas eu achei interessante a terceira definição da palavra dentro do dicionário, que é, guarde isso por favor, considerar o que está sendo dito. Considerar o que está sendo dito. Então a palavra quer dizer considerar. Vamos aplicar essa palavra dentro do texto: dar consideração. Não apenas ouvir, como ele ouviu a multidão passar. Quem está me entendendo? Não apenas parar com atenção para ouvir quem está falando, mas considerar o que está sendo dito. Qual que é a diferença? Olha a importância de compreender o que ele compreendeu. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, se você continuar no versículo 10, ele grita o quê? Jesus, filho de Davi. Por que ele faz isso? Aqui ele está chamando Jesus de um título que era messiânico. Aqui ele está atribuindo a Jesus a divindade de um homem que viria para libertar Israel do seu jugo. Ele chega a uma conclusão. E como que Bartimeu chega a essa conclusão? Então, olha só, considerando, quando ele ouviu, quem é? É uma multidão. Mas por que a multidão? Porque o Jesus de Nazaré, porque tinha muitos Jesus naquele dia. Então eles identificaram o de Nazaré. O Jesus de Nazaré está passando aqui? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém já olha assim e fala, poxa, por que ele faz isso? Porque quando ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando ali, ele considerou algo que ele já havia ouvido a respeito desse personagem. Por que ele tem essa reação de falar o que ninguém ainda havia falado? E a única vez que nós vamos ver alguém revelar a identidade de Jesus foi pelo Espírito de Deus. Quem foi? Pedro. Vocês lembram? Olha só, Jesus um dia, Marcos capítulo de número 8, se reúne com os seus discípulos, né? E aí a Bíblia diz que Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Aí um diz assim, Elias, e o outro, Jeremias, e o outro, outro dos profetas.
Aí ele pergunta: e vós? Que dizeis que eu sou? Aí o Pedro olha para ele e diz assim: ó, tu és o filho de Davi, tu és o Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Tu és o Messias. Jesus olha para Pedro e disse: quem te revelou isso aí não foi a carne. Quem te revelou isso daí foi quem? O Espírito. Mas quem revelou para Bartimeu? Considerando os fatos. Olha só, ouvindo que era Jesus. Quando ele ouve que é Jesus, ele já estava ouvindo algumas coisas, irmão. Olha que interessante. Quando você olha o capítulo de número 8 do Evangelho escrito por Marcos, parece que ele mais ou menos quer nos mostrar isso. Por quê? Se você pegar o capítulo inteiro do Evangelho de Marcos para você estudar, você vai ver que do versículo 1 ao versículo de número 9 é a segunda multiplicação dos pães. Ali Jesus multiplicou pela segunda vez os pães. Se você pega do versículo 10 ao versículo de número 13, Jesus vai falar do fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus é a relação com a doutrina dos fariseus. E quando você chega no versículo de número 13 de Marcos capítulo 8, diz assim: e deixando-os, olha só, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Aí o versículo diz assim, ao 14: e eles se esqueceram de levar pão, senão só tinha um. Quando eles entram no barco, não se esqueça, Jesus tinha acabado de fazer o quê? A segunda vez multiplicar o pão. Jesus entra dentro do barco, vamos para outra margem. Eles estão indo, de repente eles olham, esqueceram uma coisa: não tem pão. Aí eles começam a razoar entre eles. Jesus começa a falar aqui no versículo de número 14: e eles esqueceram o pão, senão só tinha um. Aí diz, ó, e ordenou-lhe dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que ele estava falando aqui? O que Jesus está falando? Imagina que eu estou aqui, ó, e cada um deles aqui são os discípulos de Jesus. Nós estamos dentro do barco. Aí dentro do barco eu digo: gente, tome cuidado com o fermento dos fariseus, tome cuidado com o fermento dos herodianos. Aí Miguel vai ali no Renan, no ouvido dele, e fala assim: ele está falando porque nós esquecemos o pão. Ele está falando porque nós não trouxemos o pão. Olha o texto. Olha o texto. Aí diz, versículo 16: e eles arrazoavam dizendo entre si: é porque não temos pão. Aí Jesus abre o leque aqui, ó. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tem pão? Aí olha o que ele diz: não o que? Considerastes. Não o que? Consideraste. Jesus passando, Bartimeu ouviu. Uma das revelações da palavra ouviu é considerando o que ouviu. Ouviu. No caso de Bartimeu, é considerando o que ouviu. Jesus olha para os discípulos e diz assim: meu, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Irmão, Jesus multiplicou 2 vezes o pão. Eles estão preocupados porque só tem um pão. Mas quem está dentro do barco? Jesus. Aleluia. Jesus olha para eles assim, ó, e diz: eu vou mostrar para vocês como que está a visão de vocês. O que Jesus faz? Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus vai chegar em uma cidade chamada Betsaida. A cidade de Betsaida, dentro da Bíblia, é considerada como uma cidade de incredulidade. Jesus disse que se os sinais e os milagres que houvesse operado dentro daquela cidade fossem Sodoma e Gomorra tinha se convertido. Jesus chega a dizer assim: ai de você naquele dia, Betsaida,
Por quê? Porque Jesus não pôde fazer milagres ali, mais milagres ali, porque aquela cidade era o quê? Incrédula. E aí Jesus entra dentro dessa cidade. Quando Jesus entra dentro dessa cidade, a Bíblia diz que tem um cego lá. E esse cego também não é um cego de nascença. Esse cego, o que aconteceu com ele? Ele perdeu a visão. Alguns dizem alguns motivos, que devido ao clima do Oriente, a poeira, o vento muito forte, pode ter pego uma infecção, alguma coisa desse sentido, perdeu a visão e ele ficou dentro daquela cidade. A cidade de Betsaida é considerada dentro da Bíblia uma cidade do quê? Incredulidade. Traga isso para o mundo espiritual como um estado de incredulidade. Aquele homem está em um estado de incredulidade. Jesus entra lá. Quando Jesus entra lá, os discípulos trazem para ele o cego. Jesus pegou o cego, Jesus operou dentro da cidade? Não. O texto diz que ele saiu da cidade. Quando Jesus sai com ele, presta atenção, Jesus toca e a Bíblia diz que Jesus pergunta se ele está enxergando. Ele está enxergando? O que ele vê? Homens como árvore. Isso prova que de alguma maneira ele já havia enxergado, porque ele conhecia a árvore, sim ou não? Só que ele via homens como árvore. Tenta trazer isso na sua memória. Uma árvore andando como homem, mais ou menos o que ele está enxergando. Pensa. Aí Jesus diz assim, ó, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão me vendo, mas ainda não estão me vendo quem eu sou. Vocês não... E o que abre na nossa mente? Isso. O que faz abrir e enxergar? Uma é o Espírito Santo. Por quê? Porque depois desse texto é onde Pedro ele vai falar quem Jesus é. Então, Jesus toca a primeira vez, ele curou. Depois Jesus toca mais uma vez. Aí a Bíblia diz que ele vê ao longe. Está escrito assim. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó, não entre mais na cidade, volte para a tua casa. Sabe o que ele estava dizendo? Ó, aqui ó, é a cidade de incredulidade. Você saiu desse estado, agora você está num estado de fé. Vai para a tua casa. Isso é um sinal que ele está dando para os discípulos. Então essa palavra considerar aqui dentro do texto é a palavra grega neon. Olha só. Não, desculpa, noeon. Noeon é a palavra grega. Que quer dizer? Perceber com a mente. Ter entendimento. Aqui que eu achei interessante, ó. Pensar sobre, ponderar, considerar, ouvindo que era Jesus. Ele não diz assim, Jesus de Nazaré. Ele diz assim, ó, Jesus, filho de Davi. Quando ele diz isso, irmão, ele vai deixar o povo louco. Mas como que a mente dele abriu? Porque ele não tem vista, mas você vai ver que ele tem visão. A mente dele, ele considerou. Ou seja, o cego está ali, Jesus está para ir para ser crucificado, que ele vai morrer daqui a alguns dias. É a última oportunidade. A Bíblia não diz que Jesus passa perto dele. Jesus passa em algum lugar aonde ele fica sabendo, é uma multidão. Mas você fica imaginando que Jesus teve um ministério de quantos anos? 3 anos. Aí você imagina, por exemplo, Jesus curando lá na cidade de Naim, ressuscitou, curou o leproso. Ele disse para o leproso, não conta para ninguém, fica em silêncio. Mas não tem como, era impactante. Alguém foi e chegou no ouvido daquele homem que está sentado ali. Chegou. Você ficou sabendo? O quê? Rapaz, tem um homem aí chamado Jesus de Nazaré, que ele tem feito coisas extraordinárias. Olha, um dia a Bíblia diz que a filha do principal da sinagoga havia acabado de morrer. Ele foi lá e ressuscitou ela. Só que algumas pessoas ficaram com incredulidade, disseram assim, pode ser que ela teve uma morte. Por exemplo, minha avó, meus pais contam que ela tinha esse problema. As pessoas pensavam que ela morria, irmão, só que ela voltava depois. Então, quando minha avó morreu, eles nem acreditavam. Meu pai, meu avô precisou ir lá. Por quê? Porque ela ficava como morta por tempo e depois ela voltava. Você já imaginou isso? Assustador.
E ela, morreu. Os médicos falavam, morreu. Só que daqui a pouco ela, eu não sei o nome disso. Como? Então, imagina. Aí, alguém poderia dizer assim, foi uma catalepsia. Aí você imagina, alguém disse, não, ele não ressuscitou não, ela tinha acabado de morrer. Aí, numa outra ocasião, havia morrido já fazia horas e está indo para o velório. Jesus chega numa cidade chamada Naim. Dizem que era um vilarejo com 90 casas, uma casinha pequena, uma cidadezinha pequenininha. O cemitério ficava do lado de fora. A mãe vinha na frente do velório. Todos que encontravam a mãe tinham que dar uma palavra assim: não chores, isso não vai te fazer bem. É a palavra dentro da cultura judaica: não chores, isso não vai te fazer bem. E a mãe vem na frente, aonde a pessoa está trabalhando, para, segue o cortejo fúnebre. Não pare, isso não vai te fazer, não chores, isso não vai te fazer bem. De repente vem vindo uma multidão agora com outra, que a mãe vem na frente, todo mundo vai, encontra a mãe e diz: meus sentimentos, não chore, isso não vai te fazer bem. E segue o cortejo. Jesus olha para ela e diz o quê? Parando o velório. Olha! Imagina todo mundo olhando assim, agora vai ser diferente, meu filho. Aí alguns dizem tocando no esquife. O texto original, eles dizem que Jesus tocou no menino, mas ali é como se fosse um cuidado por causa da contaminação. Por quê? É nesse texto que você vai ver João Batista entrar em um estado de incredulidade. Por quê? Porque Jesus não tocou no esquife, Jesus tocou no morto. Aí João Batista ficou sabendo. João falou: meu, não pode. Se ele tocou no morto, ele está o quê? Imundo. Só que Jesus é Deus, irmão. Eu toco no que é sujo e eu fico imundo. O Senhor toca no que é imundo e faz ficar limpo. João segue lá e diz assim: pergunta se é ele. Por quê? Porque ele tocou no morto e não pode. Aí Jesus não responde o que eles perguntam. Sabe o que ele responde? Diga para João que os cegos enxergam, que os surdos ouvem, que os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando e aos pobres é pregado o evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Fala para ele considerar. Fala para ele considerar o que é. Quem está me entendendo? Considerar o que eu estou fazendo. Ele disse para o menino: menino, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou, irmão. Alguém poderia dizer: não, pode ser, como é o nome mesmo? Catalepsia. Ah, é? Morre um. Manda chamar Jesus. Quando o cara chegou lá, ele morreu aqui. Quando volta aqui, já fazia, era 4 dias. Quando Jesus chega. E agora? E agora? Ele chegou lá e disse: tira a pedra. E aí ele dá pro pai, ele fala, né? Pai, eu sei que sempre me ouve, mas para que eles creiam. Lázaro, vem para fora! É o texto que diz. E o Lázaro saiu todo enrolado em faixa e veio para fora. Alguém chega para Bartimeu e fala assim: Bartimeu, ele curou uma que tinha acabado de morrer. Ele ressuscitou. Mas não só isso, tinha um que já estava indo para o velório e ele ressuscitou também. Mas não só isso, alguém olhou e disse: não, isso aí pode ser uma enfermidade. E ele voltou, já estava podre, cheirava mal. E ele viu, diz a mesma. Você não sabe, esses dias estavam descendo do monte e de repente veio um leproso, parou de longe, porque o leproso tinha que colocar a mão, fala bigode, né? Tinha que colocar a mão e gritar: leproso! E a pessoa tinha que parar, não podia estar diante de um leproso se o vento estivesse contrário a ele, porque a pessoa lá era considerada contaminada. Aí ele fala assim: leproso! Jesus continua. Ele diz: leproso! E Jesus continua. E leproso! E aí ele diz assim: Senhor, poder o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, me cura. Jesus diz assim: eu quero ser curado. Chega lá e diz assim: rapaz, você não sabe. O Bartimeu: o quê? O leproso fulano de tal foi curado. Por quê? Por Jesus. Leproso, cego,
endemoniado, e ele considerando. Quem está me entendendo, irmão? Ele sentado ali, e ele dizia: meu Deus, eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui, mas ele está passando por aí. Pelo que eu ouvi, que meu pai me disse quando eu era pequeno, é que Deus mandaria um Messias. E as evidências, tudo, pelo que eu estou considerando, pelo que eu ouvi, é Ele. É Ele. Jesus pergunta: e vocês dizem que eu sou quem? Os discípulos olham, não sabem o que responder. E tem um que está sentado ali dizendo: eu preciso de uma oportunidade, porque pelo que eu tenho pensado e considerado, é Ele o Messias. É Ele o Messias. Não, Jesus vai em Cafarnaum, Jesus vai em Betânia, Jesus vai em vários lugares, mas não passa em Jericó. Mas Ele está ali, rapaz. Outra cura, nossa, outro milagre, rapaz. Ele transformou água em vinho, foi coisa tremenda. E o Bartimeu aqui dentro queimando de fogo. Eu pensando, queimando e dizendo assim: rapaz, se ele passa em Jericó, ai, se ele passa em Jericó. Aí um dia, alguns dias antes da crucificação, Jesus primeiro passa, ele entra na casa de um certo Zaqueu, traz salvação. Alguém diz: ele está aqui perto. Está aqui perto. Ele entrou na casa de Zaqueu, trouxe salvação, alegria, Aí um dia está lá o cego sentado, de repente ele ouve a multidão, e ele diz: que multidão é essa? Alguém diz: essa multidão é porque Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré quem? Por exemplo, para o cego de nascença, foram até ele e disseram assim: quem te curou? Você acha que ele é o quê? Aí ele diz: eu acho que é profeta. Profeta? É. Aí Jesus diz assim, aí os fariseus disseram: mas nós sabemos que ele é pecador, porque Deus não fala com pecadores. Para eles era pecador. Imagina isso. Jesus de Nazaré. E ele sentado lá: é Jesus de Nazaré. Para um é profeta, mas para ele, pelo que eu tenho considerado, ele é. Pelo que eu tenho considerado, ele é. E ele fica ali dentro dele. Rapaz, faz anos que eu estou esperando essa oportunidade. Eu tenho ouvido, eu tenho considerado as coisas que eu conheço, que eu já ouvi, e pelos sinais que ele faz. O Dinahai, irmão, no seu livro sobre quem é Jesus, ele diz que os milagres de Jesus testemunham a sua identidade. Ele vai conhecer Jesus, ou a mente dele vai se abrir para saber que ele é o Messias. Não foi porque o Espírito Santo revelou para ele, não. Foi porque ele considerou. Ele começou a considerar diante do que ele estava ouvindo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era inteligente, não tinha vista, mas tinha visão. E ele começou a computar as coisas da mente, dizendo: não pode ser outro, é ele mesmo. E aí vem a oportunidade. Jesus não vai passar nem perto dele. A multidão é grande, diz a Bíblia. E quando Jesus está passando, alguém diz: vem passando aí. Quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré para você, rapaz. Porque para mim, eu já computei na minha mente. Eu já acreditei a dias. Quando é Jesus de Nazaré, não sabe quem é? É o Messias. É o Messias. Deixa eu te perguntar nesta noite: quem é Jesus para você? Para um é curandeiro, para outro é aquele que multiplica o pão. Quem é Jesus para essa igreja? Por quê? Porque se você souber a identidade dele, a sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque onde ele está, algo extraordinário acontece na vida daquele que sabe quem ele é. Ele entrou em lugar que ninguém foi curado. Ele foi na casa de Simão. Simão ficou olhando e julgou ele porque a prostituta tocou nele. Ele disse: se ele fosse profeta, sabia que ela era prostituta. Esteve do lado de Jesus. O rico esteve aos pés dele e foi para o inferno. Mas quando você conhece a identidade dele, você entra num culto sério e você sai enxergando e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não
termina do mesmo jeito que começou. Quem está entendendo? Eu não sei como a sua história começou, eu não sei até onde, aleluia, a sua história foi, mas nesta noite, se você entender, aleluia, a identidade dele, quem ele é, isso pode fazer a diferença na sua vida. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: quem é Jesus para você? Porque se Jesus for Deus para ele vai glorificar, ele vai dar pulo, ele vai dizer: para mim é Deus, para mim ele é Deus, para mim ele é Senhor, para mim ele é Rei, para mim ele é Senhor dos Senhores, para mim ele é Cordeiro, para mim ele é aquele que trouxe salvação, para mim ele é médico, para mim ele é advogado, para mim ele é Deus, ele está aqui. Tem Jesus para você, e nessa noite, enquanto ele passa aqui, através da sua palavra e do teu Espírito, milagres aconteçam nesse lugar. Viva segundo quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Aleluia! Mas quem é Jesus para você? Se você souber quem é ele, isso muda nessa noite. Uma vez eu estava pregando na rádio, Deus me deu uma visão quando eu estava pregando na rádio, e Deus me mostrava uma ferida, e eu disse assim: irmão, Deus me mostrou uma ferida numa perna, e eu vejo a ferida fechando. Aí o telefone da rádio toca, com quem chorando? Sabe por quê? Enquanto eu estava pregando, o Senhor visitou a casa da mulher com a ferida, e a ferida fez o quê? Um dia eu cheguei em casa, era até às 10 horas da noite, né, Mário? Uma mulher na frente da minha casa lá. Eu estava ouvindo um programa, pastor. Eu fui diagnosticado com câncer. E quando o Senhor disse assim: dobra o joelho agora, que o Senhor vai te curar, eu vim trazer aqui os exames para te mostrar. Quem é Jesus para você? Eu fiquei empolgado, irmão, com isso. Eu estava das 2 às 10. E aí um dia eu peguei a semana de oração à noite, e no último dia o Espírito Santo falou para mim assim: ó, sábado você não sai, você não faz nada. Sábado vai ser meu, consagração. E eu disse para a Mari, ela é pequenininha, eu disse: Mari, quando sair da consagração, vai para a casa da sua mãe. A mãe dela morava aqui ainda, porque eu vou ficar aqui no fundo da casa da minha mãe e do meu pai. Nós morávamos lá. E quando a gente estava lá, a gente tem bastante sobrinho, eles vinham e brincavam com a Laís dentro de casa, aí eu não ia conseguir. Aí eu falei: fica, porque amanhã eu vou ficar com a porta fechada e vou ficar só em oração. E eu fiz o que o Espírito Santo me mandou. Quem está entendendo? Aleluia! Fiquei. No último dia, fiz o que o Senhor mandou. A Mari foi para a casa dela. Quando foi 18 horas, a Mari chegou com a Laís dormindo. Muitos já ouviram aqui, mas eu preciso, dentro dessa mensagem, falar isso. Eu estou falando quem é Jesus para você, irmão. Aleluia. Se você entender nessa noite, pessoas aqui, milagres estão acontecendo agora. Mas tem gente que vai sentir um arrepio. Tem gente que vai sair daqui cego. Tem gente que vai sair daqui manco. E quando eu digo cego, eu não estou dizendo fisicamente apenas, entende, meus irmãos? Entenda o que eu estou falando. Às vezes você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Do mesmo jeito. Isso aconteceu. Quando a Mari chegou, a Mari foi tomar banho, a gente tinha uma mesinha, ela fica até naquele fundo aí, pequenininha assim, redor. Tinha ganhado da minha irmã. E eu estou ali ainda, o rádio ligado. Eu lendo a Bíblia ainda, em jejum. Colocou a Laís, foi tomar banho. Eu escuto a Laís chorando, a Mari está tomando banho. E eu vou. Quando eu vou, as perninhas da Laís estão dentro do vão, do berço. Pensei que ela estava chorando porque as pernas moscou no vão. Eu peguei e tirei. Quando eu tirei ela pequenininha, meu irmão, os braços dela, horrível. Minha mãe e meu pai estão aí. Tudo torto.
Quando eu olhei, irmão, eu já tentei tomar. Mário, você não deu a vacina da menina, filho. Quando você chorar em desespero, os meus pais estão aí hoje, são crentes da glória de Deus. Mas naqueles dias ele não era. E eu corri para minha mãe. Mãe, olha lá isso. Minha mãe ia assustada. E minha mãe falava assim para mim, diante de Deus, irmãos, são coisas que eu não posso esquecer da minha vida. Minha mãe falava assim, eu falava, chama o pastor, chama o pastor Carlos para me orar por ela lá. Minha mãe falava assim para mim, Anderson, ora por ela lá. Ora você. E eu falava, não consigo. Eu colocava a menina, irmão, e ela caía, irmão. Irmão, eu falo assim, ó, eu sempre digo isso não para me gloriar. Eu fiz um seminário de linha batista. E se eu contar para muitos isso daqui, ele vai dizer que é mentira. Mas eu vivi isso. Eu ouvi uma voz que falou comigo assim, você não vai falar de conta. Olha a tua filha aí agora. Na minha cabeça, a gente ali, ó, e minha mãe falava, ora, ela não sabe, mas aqui estava uma batalha espiritual. E vinha na mente e dizia, você não fala. O paralítico anda, você não falou do rapaz andou. Olha a sua filha agora, como é que está aí. Eu colocava ela, irmão, queira você acreditar ou não. E veio uma voz e disse assim, Anderson, eu não falei para você deixar esse dia para mim. Eu estou aqui. Ai, irmão, quando ele está é diferente. Quando ele está, a situação muda. Quando eu ouvi o Espírito de Deus falar, eu coloquei a minha filha no chão e eu disse, filha, você vai andar, o Pai vai te soltar e você vai sair correndo em nome do Senhor Jesus. Irmão, foi 7 tombos. Mas ela está aí, já está, ó, esperando mais uma vez aí. Para sentar as palmas e a glória do nome do Senhor Jesus. Quem é Jesus para você, eu posso viver, já foi na minha casa. Ele já foi lá. Ele já foi lá. Eu já vivi essa experiência. Quem é Jesus para você? Isso faz a diferença quando nós entendemos quem Ele é. A fé de Bartimeu. Nesta noite algo extraordinário pode acontecer na sua vida se você olhar. E a sua fé é diferente, por exemplo, da fé da mulher do fluxo. A mulher do fluxo diz assim, ó, se eu tão somente tocar, a fé dela estava relacionada ao toque em Jesus. A fé de Bartimeu não. A fé de Bartimeu estava relacionada a ele pensar, considerar, imaginar e concluir. Pelo que eu ouvi, concluo que ele não é apenas um homem que nasceu em Nazaré. Ele é o Messias. Ele é Deus. Ele se levanta e ele diz, Jesus. Quem está me entendendo? Aleluia. Ah, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Quem é Jesus para você, irmão? A fé que eu ouvi, esse ouvir que eu estou dizendo é considerar. Você tem considerado fatos? Aquilo que Deus está operando no nosso meio. Você tem considerado o que Deus tem falado? Você tem pensado, aleluia. O segundo ponto dessa mensagem, irmão, é que a fé de Bartimeu, ela não retrocedeu diante do obstáculo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque você olha para o texto, no versículo de número 48, diz, e muitos o repreendiam. A palavra muitos aqui é polos, no grego, que quer dizer numerosa, grande, muito grande. Olha só, você imagina, eu fiquei imaginando, ele agora começando a gritar, e as pessoas olhando para ele dizendo, e a palavra repreendiam aqui é epitimão, que quer dizer admoestar e exigir severamente. Senta aí, fica quieto, cala a boca. Por quê? Porque ele está atribuindo um título divino a um homem que eles conhecem, aonde ele nasceu, quem era a mãe, quem era o pai, quem eram os irmãos. Para eles ele pode ser um profeta, mas para o Bartimeu não, ele não é um profeta não, ele é o Messias. Cala a
sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele clamava mais, gritava. A palavra aqui é graço, que quer dizer gritar, berrar, igual eu gritei agora. Tem gente que não gosta, mas ele grita: Jesus, filho de Davi. Aí eu fui estudar essa palavra gritar, vociferar, e aí dá o grito do corvo. É comparado ao grito do corvo. O corvo, ele está no meio da selva, no meio do mato, e tem vários gritos lá. Só que o grito do corvo é o mais alto. O grito do corvo se sobressai ao de qualquer outro. O grito do corvo é: olha, o corvo está aqui. Quem está me entendendo? É mais ou menos isso. Fala assim: não, mas o macaco está gritando lá, o outro está gritando lá, tem outro passarinho gritando lá, mas o corvo se sobressai. Olha só que interessante. E você pega os outros, é considerado um dos pássaros mais inteligentes. Eu estava estudando hoje. O grito do corvo se sobressai. Como que o Bartimeu ele faz? Ele berra, ele grita como o corvo grita no meio da selva. Sabe o que está dizendo? Ele conseguiu romper com todos os gritos daquele que dizia assim: ó, fica quieto, cala a boca, se assenta, você está louco. É uma multidão, irmão. Ó, por exemplo, eu vou falar aqui, e vocês aí, nós vamos ilustrar. Você vai falar assim, ó, fica quieto, cala a boca, cada um de vocês, se assenta, fica quieto, cala a boca, se assenta. Vocês vão fazer isso, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus! Jesus! Filho de... Não dá. Se eu for com você, eu preciso do microfone. Sabe o que ele fez? Ele conseguiu romper a multidão com Alguém falava para ele assim: rapaz, fica quieto, olha o tanto de gente que está aí mandando você gravar. Ele não vai te ouvir, mas ele grita como um porco. Aí a Bíblia diz assim: Jesus parando. Aleluia. Aí muda. Aqueles que falaram para ele calar, sabe o que falaram para ele? Se anima, que o mestre te chama. Aí imagina se esse corredor, vocês tudo falaram para mim parar, né? Tá vendo agora? Agora eu vou passar no meio de vocês e vou me encontrar com Jesus. Alguém me levando aqui, ó, coloca a mão aqui e vai levando os cegos. E ele vai passando e todo mundo agora olhando para ele assim, dizendo: rapaz, tinha gente que estava perto e não recebeu nada. Que nesta noite você que está aqui, vença os obstáculos. Irmão, Deus está liberando a palavra. Não pense você que não vai ter obstáculo não. Fale mais alto. Tem gente que ouve mais aquilo que os opositores estão falando do que a palavra que Deus está liberando. Já teve gente que ligou para mim e disse assim: pastor, recebi a minha vitória. Quem está me entendendo? Eu finalizo. Ó, aí eu ia falar aqui da capa dele, que a fé dele rompeu essa marca. Essa marca era um limite. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nos marca, que nos aprisiona. Tem gente que está cativo à beira do caminho, vivendo, irmão, à beira do caminho, à marginal, está à margem. Entende? Aconteceu algo como se deixasse você agora limitado. E você carrega essa capa ela tinha todo um significado. E o que é interessante, que você vai ver que quando Jesus para e manda chamar, a Bíblia diz que ele lançou a palavra apobalo. Essa palavra, irmão, é lançar para longe. Você imaginou isso? Você está sentado, você usa, porque diz que ela tinha todo um estilo que servia de cobertor, para ele deitar, para o frio, para a chuva, e tinha um lugar de onde ia esmola. Quando disseram para ele assim, ó, mestre te chama, ele se levanta, e sabe que ele olha para aquilo lá, ele diz assim, ó, nunca mais eu vou usar isso. Mas ele não tinha sido curado ainda não, irmão. Mas ele pega a capa e apobala, sabe o que ele faz? Ele rompe com o limite, com a marca.
que o inimigo, quem sabe, teria colocado nele. Quem está entendendo? O inimigo é cheio de colocar isso em nós, irmão. Medo. É que não dá mais tempo, eu já passei dos limites. Senão eu ia contar para você uma situação que eu tive com o meu carro, bati o carro e nunca mais dirigi. Eu entrava no carro, irmão, se eu aceitasse, eu começava assim, ó, tremer. Eu ia dormir, eu via a Laísa atrás do carro, a minha esposa atrás do carro, e eu passando de carro em cima delas. Você acredita? Nunca eu via as pessoas dirigirem, eu dizia assim: é impossível, nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir dirigir. Eu quase derrubei. Eu estava numa campanha de 1 ano de oração lá no Mogi das Cruzes, na casa de um tio meu que hoje é dono do Senhor. Era uma fazenda lá, e ele tinha um lugar consagrado. Então foi eu e mais um irmão da fábrica, a gente ficava lá. E aí eu fui lá e eu falei para ele: varão, precisava aprender a estacionar. Ah, irmão, para quê? Quase derrubei no galpão que ele tinha lá. Marcou minha vida, né? Subi escada, se você ver, você fala: foi o diabo, não tem outra coisa. Não tem como, eu quase caí dentro de um rio que tinha lá, de um lago que ele tinha. Irmão, acabou comigo. Acabou. Nunca mais eu dirigi na minha vida. E às vezes essas marcas o inimigo vai colocando na vida de pessoas. A pessoa começa a se olhar e dizer: isso daí nunca mais vai acontecer na minha vida. Só que esse homem aqui, pode ser que ele era cego, ele ficou, mas ele crê que Deus te salva. E aí a fé dele faz ele acreditar no impossível. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando ele chega diante de Jesus, irmão, imagina que se fosse verdade que arrancaram o globo ocular dele. Você já imaginou? Se isso fosse verdade, se for verdade, eu não duvido que poderia ser, que furaram os olhos dele. Eu tive um amigo cego, ficou em casa porque veio na USP, tomou um tiro de espingarda 36 e encheu de chumbo o olho dele. E o sonho dele é enxergar. E ele veio na USP para ser examinado. Os médicos ficou na minha casa. E um dia ele chegou triste. Os médicos falaram para ele assim: ó, o chumbo perfurou sua retina, tudo, tirou todo o líquido, e não há mais possibilidade, é impossível você enxergar. Você já imaginou alguém falando para o Bartimeu, Bartimeu, pela história que a gente sabe, não tem noção, você nunca mais vai enxergar. Mas quando ele para diante de Jesus, a fé dele crê que Jesus pode fazer o impossível. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí ele poderia olhar e dizer assim: ó, já falaram que enxergar, nunca mais eu vou enxergar, então eu vou pedir outra coisa, pelo menos para que eu tenha uma vida digna. Está entendendo? Então eu não vou pedir isso, porque isso é impossível, mas eu vou pedir algo que me coloque no meio da sociedade novamente, e eu viva de forma, ainda que seja um cego, mas eu viva de forma digna. Então ele poderia pedir outra coisa. Ele faz isso, irmão. Ele chega diante de Jesus e ele diz assim: eu quero voltar a ver. Já imaginou isso aqui, irmão? Que é algo impossível. Então, se você pega a palavra impossível, no grego aqui, é a palavra adunateon, que quer dizer não pode ser feito. A palavra grega impossível é não pode ser feito. Ele é cego, ele vive com uma sentença, e o que ele precisa não pode ser feito. Só que ele chega diante de Jesus e ele crê que o Deus em que está diante dele é um Deus que pode fazer aquilo que não pode ser feito. Você pode ter entrado aqui nesta noite, irmão, com um diagnóstico que o médico disse assim: ó, não pode ser feito. Mas se você conhece Jesus, você vai dizer: eu estou diante de um Senhor que pode fazer o que não pode ser feito. Quem entende? Há uma frase desconhecida que diz, de um autor desconhecido, que diz assim: ó, a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Você que crê nessa noite e tem uma fé que considera e leva você a entender quem é Jesus, nessa noite tem milagre para a tua vida. Algo vai acontecer. Pode ser que nada aconteça na vida de alguém, mas se tiver alguém aqui que está considerando fatos, vai ter milagre. Vai ter milagre. Curva a sua cabeça. Já está tendo milagre.
estou considerando, pelo que eu tenho considerado os fatos, eu sei em quem eu tenho crido. Oh Deus, eu peguei a tua palavra, Pai, nesta noite, e eu peço que o teu Espírito aplique essa palavra no nosso coração, e que vidas aqui que estão nesta noite saiam daqui, Pai, meu Deus, por melhor que eles possam ter entrado nesta noite, a pessoa que vai sair daqui diferente, a pessoa que entrou aqui nesta noite, Pai, enferma, mas considerando os fatos, ele entendeu que está na presença de um Deus, que é onde dois ou mais se reúnem, se faz presente, e aonde o Senhor está, há milagres que acontecem, Pai. Então nesta noite, neste ambiente, Jesus, Pai, que milagres aconteçam, e você que olha para Ele como Deus Todo-Poderoso, o adore, o glorifique pela salvação.